Pensem, meus amigos. Você de fato sabe o que é o pecado original realizado por Adão lá no princípio? Você de fato tem ciência sobre o propósito do pecado original na vida do homem? Você realmente sabe por que Deus permitiu que o pecado original entrasse no mundo? Você sabe exatamente qual é a natureza do pecado original? Não? Bom, então chegou o momento de você descobrir toda a verdade acerca deste mistério. E nada melhor do que começarmos pela leitura do livro de Romanos, no capítulo 7, versículos 8 ao 13, aonde disse Paulo: sem lei estava morto o pecado. Ou seja, Deus introduziu a lei no mundo para reviver o pecado. Com qual propósito? Bom, acrescentou Paulo, e eu em algum tempo vivia sem lei. Mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. Ou seja, Deus introduziu a lei no mundo para ressuscitar o pecado, para que desta forma o pecado pudesse matar o homem. Isso te escandaliza? Mas veja, Paulo acrescenta: porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, por ele me enganou e por ele me matou. Essa é a história do pecado original, matando Adão lá no Éden. E Paulo ele afirma: assim a lei é santa, o mandamento santo e justo e bom. Paulo acrescenta: logo, tornou-se-me o bom em morte? Disse ele: de modo nenhum. Paulo afirmou que o pecado original não é mau. Ele diz: pois o pecado operou em mim a morte para o bem. Pode parar por aqui. Como assim? O pecado operou a morte em Paulo para o bem? Neste caso, o pecado é santo, justo e bom? Bingo, meu querido amigo. Grande é este mistério. O pecado é santo, justo e bom. Pois o que o pecado matou foi o primeiro Adão, para ser estabelecido o segundo em seu lugar. Quer que eu prove? É claro que eu vou provar. No livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 45, está escrito: assim está escrito, o primeiro Adão foi feito alma vivente, o segundo Adão, espírito vivificante. E no Evangelho de João, capítulo 3, versículos 6 e 7, afirmou Jesus: necessário vos é nascer de novo. O que é nascido da carne é apenas alma vivente. O que nasce do espírito se torna um espírito vivificante. Neste caso, para você poder nascer de novo, primeiro você precisa morrer. Morre o velho homem para ser estabelecido o novo homem em seu lugar. Esta é a história exatamente de Adão lá no Éden. O que o pecado original matou foi o primeiro Adão, para poder despertar o segundo em seu lugar. É exatamente isto que você ouviu. O pecado, ele é realizado contra o seu ser, não contra o ser de Deus. O pecado é realizado contra o primeiro Adão, mas o primeiro Adão precisa morrer para ser estabelecido o segundo em seu lugar. Não há nada de mal sobre este mistério, e você entenderá absolutamente tudo. No livro de Tiago, capítulo 1, versículo 15, está escrito: o pecado consumado gera morte, e isso ocorre de forma instantânea. Prova disso que no livro de Romanos, capítulo 8, versículos 6 e 7, disse Paulo: pois a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do espírito é vida. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus e nem consegue fazê-lo. O que é aniquilado através da morte é a mentalidade da carne, para ser estabelecida a mentalidade do espírito. Remove-se o primeiro Adão, ou seja, o estado de consciência humana, para ser estabelecido a consciência do espírito em seu lugar. É isto que o pecado original remove. Exatamente a mentalidade da carne. Pois no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 17, está escrito: porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque ambos são opostos entre si. O pecado é contra o seu ser, não contra o ser de Deus. Você peca contra a sua própria natureza pecaminosa da carne. Não há nada de maligno na lei, não há nada de maligno no pecado. O pecado, ele crucifica exatamente a carne, que milita contra o espírito. O primeiro homem deve ser removido para ser estabelecido o segundo em seu lugar, meu amigo. Talvez você não tenha compreendido este mistério, mas eu vou te ajudar a entender. No livro de 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 10, está escrito: e que nesses dias, disse Paulo, se manifestou pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, que aniquilou a morte. Pergunta: o que é a morte? Repito mais uma vez, livro de Romanos, capítulo 8, versículo 6. A mentalidade da carne é a morte. Com a aparição de Cristo, com o pecado que Paulo cometeu, foi removida a mentalidade da carne, pois é a mentalidade da carne que a consciência do Espírito remove. Quando se manifestou a consciência do Espírito, que é Cristo,
foi removida justamente a morte. A morte é seu primeiro estado de consciência humano. Foi o primeiro estado de consciência de Adão que foi removido, pois com isto abriu seus olhos de Adão, e a partir de então ele podia tomar do fruto da árvore da vida, comer e viver eternamente. Enquanto isto não ocorreu, Adão estava impedido de alcançar a vida eterna. Neste caso, meu amigo, podemos entender porque no livro de Efésios, capítulo 2, versículos 5 e 6 está escrito: estando nós ainda mortos, nos ressuscitou. Como exatamente o apóstolo Paulo foi ressuscitado? Quando a mentalidade da carne foi removida, pois isso que você chama de vida é justamente a morte. Pois a verdadeira vida é Cristo. Por isso que no livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 4, está escrito: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então você passará da morte para a vida. O que você chama de vida é morte. Está escrito, diz o filósofo, penso, logo existo. Este penso é a própria morte. A consciência do corpo é o estado mortal do homem. O estado de consciência do espírito é a vida eterna do homem. Está tudo ao contrário. Pois no livro de Gálatas, capítulo 2, versículos 20, acrescentou Paulo: já estou crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Após ter sido removido o primeiro, foi estabelecido o segundo. Quando o primeiro Adão foi removido, que era Paulo, foi estabelecido Cristo em seu lugar, que é o segundo homem, que é o segundo Adão, que é a sua verdadeira identidade. Por isso que no livro de 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 6, acrescentou Paulo: nós, porém, temos a mente de Cristo. Paulo obteve a mente de Cristo quando a mentalidade da carne foi removida. Quando a mentalidade da carne foi removida a morte da vida de Paulo. Pois, repito, Jesus aniquilou a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade. Quando a mentalidade da carne de Paulo foi removida, foi estabelecida a mente de Cristo. Tudo isto ocorre aqui, em vida. Repito mais uma vez, o pecado, o papel do pecado é matar exatamente quem você acredita ser através do corpo, é remover a sua mentalidade da carne. Este é o papel, meu amigo. Prova disso que no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 56, acrescentou Paulo: ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. O aguilhão, ou seja, aquilo que te conduz à morte, é o pecado. Você precisa pecar. Você precisa cometer o pecado de Adão contra você mesmo. Pois você não veio à existência para ser salvo. Você veio à existência para ser sacrificado. O primeiro Adão precisou ser sacrificado para ser estabelecido o segundo Adão. E isto tudo ocorre aqui na sua consciência. Remove-se a mentalidade da carne para ser estabelecido a mente de Cristo. Prova disto é que a força do pecado é a lei, é que no Evangelho de João, capítulo 15, versículos 22, o próprio Jesus afirmou: se eu não tivesse vindo e lhes falado, eles não teriam pecado. Se a lei não tivesse vindo, o pecado não teria ressuscitado. Se o pecado não ressuscitasse, não poderia te matar. Mas o pecado, ele mata exatamente quem você acredita ser através do corpo. O falso eu, o ego, é removido com a morte. A morte, ela não toca a Cristo. O seu ser real não morre. O pecado remove a ilusão do ser, meu amigo. Por isso, disse Cristo: se eu não tivesse vindo e lhes falado, eles não teriam pecado. Se Deus não tivesse introduzido a lei, que é o próprio Cristo, os seres humanos não cairiam em si, que eles não são a consciência do corpo. A consciência do corpo é a própria morte. Desperte, meu amigo. No livro de Romanos, capítulo 5, versículo 13, acrescentou Paulo: porque antes de ser promulgada a lei, o pecado já estava no mundo. Todavia, o pecado não é levado em conta enquanto não existe lei. Enquanto Cristo não veio no mundo, o ser humano não estava pecando. O ser humano não estava nascendo do Espírito. Quando Cristo veio ao mundo, houve-se a oportunidade do ser humano nascer de novo. Prova disso que no Evangelho de João, capítulo 9, versículo 41, respondeu-lhe Jesus: se fossem cegos, vocês não teriam pecado algum. Mas, por que agora dizeis, nós vemos, o vosso pecado permanece? Esta é a história de Adão. Enquanto os olhos de Adão estavam fechados, enquanto Adão estava cego espiritualmente, ele não tinha pecado nenhum. Adão estava nu desde o princípio lá no Éden. Mas ele não conseguia enxergar esta verdade, que a consciência da carne é a própria morte. Adão estava morto espiritualmente. Neste caso está tudo ao contrário. Prova disso que no Evangelho de João, capítulo 9, versículo 39, afirmou Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os cegos vejam. É para você ver, mas quando você passar a enxergar, você irá morrer, meu amigo, assim como Adão. É exatamente para isso que Cristo veio,
para matar o falso eu, para matar o primeiro Adão, que é esta consciência da carne. Respondeu-lhe Jesus: se fosseis cegos, vocês não teriam pecado nenhum. Mas porque agora dizeis, vemos, o vosso pecado permanece. Cristo veio abrir os seus olhos, ele veio para juízo, para matar exatamente o falso eu, o primeiro Adão, que é a consciência da carne. Este é o propósito, exatamente, do pecado na vida do homem. No Evangelho de João, capítulo 1, versículos 29, está escrito: disse João Batista, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro que tira o pecado do mundo é exatamente você, pois a história de Cristo é sua. Pois a história não é secular, é contemporânea. Quer que eu prove? É claro que eu vou provar. Livro de 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 27. Ora, vós sois o corpo de Cristo. Se este seu corpo é o corpo de Cristo, por acaso a história não está se repetindo através do espaço-tempo? Uma vez que no livro de Apocalipse, capítulo 13, versículo 8, está escrito que o cordeiro foi morto desde o princípio da fundação do mundo. Adão foi o primeiro cordeiro que foi morto, estava lá Cristo, morrendo. O primeiro Adão é o próprio Cristo, no estado humano. O segundo Adão é o estado de Cristo em espírito. O segundo Adão é o Cristo ressuscitado. O primeiro Adão é o próprio estado de Cristo morto através do corpo, pois foi o verbo que se fez carne. Toda a carne é Deus em manifestação. Isso te escandaliza? Você é o corpo de Cristo. Você é o Cordeiro de Deus. Você veio à existência para ser sacrificado. O primeiro Adão, ele veio à existência para experimentar a morte, para que Cristo pudesse ressuscitar através dele. Prova disso, que no Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículos 23, está escrito, e dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O mestre não faz a prova pelos alunos, mas ensina os alunos a passarem pela prova. Por que exatamente você precisa carregar a cruz exatamente igual a Jesus? Para ser crucificado nela. Por isso você precisa entregar o corpo de Cristo para ser crucificado. Estamos falando da sua mentalidade da carne. Sim, meu amigo, que precisa ser removida. Você precisa morrer, você é o primeiro Adão. O primeiro Adão é o próprio Cristo, meu amigo. Talvez você não tenha compreendido este mistério. No Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículos 25, está escrito: porque aquele que quiser salvar a sua vida irá perdê-la. Pare de tentar salvar a sua vida. Este é o corpo de Cristo. Entregue o corpo de Cristo para ser sacrificado. Pois está escrito no livro de Apocalipse: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro ser humano e o último. Deus é um em todos e todos somos um em Deus. A história de Cristo está se desdobrando no espaço-tempo desde o princípio da fundação do mundo. Este é o corpo de Cristo. Você precisa morrer. Você precisa morrer para poder ressuscitar. Não há como nascer de novo sem passar pela morte. Por isso que no livro de Hebreus, capítulo 10, versículos 5, 9 e 10, disse Paulo: pelo que entrando no mundo, diz, sacrifícios e oferta não quisestes, mas um corpo me preparastes. Eis aí o corpo de Cristo. Eis aí a cruz. Por que exatamente Jesus mandou você carregar a cruz? Para crucificar o corpo de Cristo, tal como Jesus o fez. E ele diz, então disse, eis que venho para fazer a Deus a tua vontade. Por acaso, você não veio à existência para fazer a vontade de Deus? É óbvio que sim. E de que forma exatamente você vai executar a vontade de Deus? Entregando o corpo de Cristo para ser crucificado, tal como Jesus o fez. Pois disse Paulo, sedes meus imitadores, tal como eu sou de Cristo. Paulo também disse, fui crucificado com Cristo. E assim já não sou mais eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. O primeiro Adão precisa ser crucificado, meu amigo. Disse ele, remove o primeiro para estabelecer o segundo. Essa é a história do primeiro Adão e do segundo. Precisa ser removido o primeiro Adão. O primeiro Adão precisa ser sacrificado. Você é o primeiro Adão. O seu primeiro estado de consciência precisa ser sacrificado para você poder despertar do estado de consciência do Espírito. Você é o Cordeiro de Deus, que irá purificar o seu mundo mental. Pois quando a mentalidade da carne for removida, será purificado o seu mundo mental. Se Jesus tivesse purificado o mundo do pecado, não haveria mais pecado no mundo. Mas como a história não é secular, senão contemporânea, como a salvação é individual, podemos entender perfeitamente que você, assim como Jesus, precisa remover a mentalidade da carne para remover o pecado do seu mundo mental. Por isso, Paulo vai além, na qual vontade temos sido santificados pela ablação do corpo de Jesus Cristo feito uma única vez. Paulo ofereceu o corpo de Jesus Cristo para ser crucificado uma única vez.
na qual vontade temos sido santificados. Eles foram santificados através do único sacrifício que eles realizaram. Eles sacrificaram a mentalidade da carne. Eles removeram o primeiro Adão para estabelecer o segundo. O pecado original é santo, justo e bom. Nada tem a ver com algo que você está realizando através do corpo. Nada tem a ver com transgressão de lei dos homens. Estamos falando com a lei espiritual. Você transgride contra o seu ser. É o seu ser que morre, não Deus. É o seu ser que precisa morrer. Você precisa transgredir a lei contra si mesmo. Pois quando você peca contra si mesmo, você está cometendo o pecado original. O pecado original, ele mata exatamente a sua essência humana, para ser acrescentada em seu lugar exatamente a consciência do Espírito de Cristo. Não há como transgredir a lei sem passar pela morte. Você precisa morrer, você é o sacrifício vivo. Você é o Cordeiro de Deus que nasceu para ser sacrificado. Pois Cristo jamais irá despertar através do corpo enquanto a mentalidade da carne não for sacrificada. Até o próximo vídeo.